Setembro também é o mês mundial do Alzheimer. Momento para alertar sobre esse tipo de demência e os preconceitos que ainda estão associados a essa condição. A doença neurodegenerativa atinge principalmente a memória, mas traz ao longo do tempo sérias complicações para a saúde de um modo geral. Especialistas alertam que com tratamento feito de forma precoce pode-se viver mais e melhor. Cuidar da saúde física, nem que seja uma caminhadinha básica, é uma cultura cada vez mais disseminada. Mas e o cérebro? Será que recebe a mesma atenção e cuidado? O senhor também toma cuidado em fazer exercícios para o cérebro? Isso é comum para você? Ainda não. Física eu faço. Para a mente, não? Não, para a mente não. Manter uma rotina de atividades cerebrais é importante para prevenir o Alzheimer, um transtorno neurodegenerativo progressivo e fatal que atinge em cheio a memória e a capacidade para atividades da vida diária. Alzheimer necessariamente não tem cura, mas também não sabemos por que inicia. Então, quando a gente fala em prevenção, a gente tem que ouvir a palavra pensando em tudo que eu posso usar, de informações e tecnologia para poupar meu cérebro. O quadro clínico é dividido em 4 estágios. No estágio 1, o doente apresenta alterações de memória na personalidade e nas habilidades visuais e espaciais. Na forma moderada, há dificuldade para falar, realizar tarefas simples e coordenar movimentos. O paciente pode apresentar agitação e insônia. No estágio 3, considerado grave, o doente resiste à execução de tarefas diárias, não segura urina nem fezes e tem dificuldade motora progressiva e para comer. No estágio 4, chamado terminal, há restrição ao leito, mutismo, dor à deglutição e infecções intercorrentes. Não é muito difícil a gente ver os estágios avançados de qualquer tipo de demência. Pacientes que podem chegar ao estágio de total dependência, imposição acamada, etc. O início é isso que a gente alertou, Primeiros sinais, primeiros sintomas da perda cognitiva. Intermediário, ou seja, eu já começo a não mais compreender o meu processo de autocuidado, ou seja, eu não consigo mais decidir a roupa que visto, onde está o banheiro. Mas não há um tempo certo, em 2 anos você vai estar no estágio tal, em 3 anos, não há um tempo certo. É uma doença que tem uma peculiaridade realmente individual. Setembro marca o mês mundial da doença de Alzheimer, a forma mais comum de demência neurodegenerativa em pessoas de idade. Estima-se cerca de 50 milhões de pessoas vivendo com demência no mundo. Esse número pode triplicar até 2050, se não forem implementadas estratégias efetivas de redução de risco. Esta terapeuta ocupacional explica que a tecnologia pode gerar a acomodação da memória. Ela esclarece que não é preciso esperar a memória falhar para procurar ajuda. Caso a gente não tem uma idade mínima para começar o estímulo da memória, a gente tem que fazer isso sempre, de uma forma preventiva. Então, quando a gente tem o número de telefone de familiares, é bom que a gente aprenda eles, decore, repita várias vezes para memorizar e tenha eles em mente. Endereço de pessoas mais próximas, a gente ter ele em mente. Quando a gente vai estabelecer uma conversa com alguém, repetir durante a conversa várias vezes o nome da pessoa para conseguir memorizar esse nome. Se a gente for fazer uma receita, uma comida e tiver uma receita, a gente lê essa receita algumas vezes para tentar fazer a receita sem precisar estar consultando. Aos 66 anos, Dona Jesus já está se cuidando. Tudo isso aí faz com que a gente vá caprichando nas atividades do dia a dia. Até matemática, que eu nunca gostei realmente, hoje eu estou caprichando na matemática. Aos 93, Dona Clecina usa tinta e pincel para colorir as telas e também a rotina. Com a cabeça boa, sobra disposição e lucidez para coordenar as atividades domésticas. A pintura eu pinto qualquer coisa, achando desenhado. Eu só não sei desenhar, mas estando desenhado eu pinto. Minhas filhas botaram 2 moças lá, a casa é pequena, onde eu moro é muito pequeno o apartamento, e botaram 2 moças para trabalhar lá. Eu ensino ela o que é para fazer, o que não é, essa coisa toda. Continuo sendo a dona do meu lar.
É isso aí, é uma oficina de memória, né, que funciona aí já para ir estimulando cada vez mais para que a tecnologia, como disse aí a terapeuta, não atrapalhe esse processo de alimentação dos exercícios cerebrais. A gente fala um pouco mais sobre esse assunto agora com o médico neurologista Kelson James Almeida. Doutor Kelson, bom dia. Bom dia, Nádia. Bom dia aos telespectadores da TV Cidade Verde. Bom, doutor Kelson, Alzheimer é uma doença que todo mundo tem medo, porque é uma doença que progressivamente é degenerativa, vai trazendo ao longo da sua evolução, problemas graves, como a gente viu aí. Então, a partir de que idade, efetivamente, devemos nos preocupar com os sintomas iniciais do Alzheimer? A doença de Alzheimer é mais frequente após os 65 anos, apesar de que hoje já existem alguns relatos de doenças que começam antes, que a gente chama de doença de Alzheimer precoce. Então, dependendo de casos na família, pode-se ter também na família, a pessoa pode manifestar já alguns sintomas mais cedo? Certamente. Esses casos de origem genética, eles aparecem antes. Foi descrita agora uma nova demência, que parece com a doença de Alzheimer, que começa antes também, tá certo? Mas a principal característica dos pacientes é essa perda de memória, é a principal queixa e o que acontece mais precocemente. Agora, é uma perda de memória da memória recente. Exato. Não é daquela memória mais remota. A gente chama de memória episódica, né? Episódica e não tardia. Eles lembram do que fizeram no passado, mas acabaram de esquecer o que acabaram de comer, o número de um telefone, tá certo? Tem pessoas mais jovens que se preocupam também com isso, né? Mas as falhas de memória, elas são, até certo ponto, consideradas normais, né? Nos jovens, Nádia, as principais causas de perda de memória não é a memória temporal, que a gente chama de memória operacional. É o planejamento das atividades. E isso é acometido muito por depressão, tristeza. Quem consegue fazer uma prova triste? Ninguém consegue. E por problema do sono. Então, há uma prevalência grande de distúrbio do sono causando queixas de memória. Vamos aqui, nós temos alguns sintomas que a gente até colocou na reportagem aí do Tiago Mello. Aliás, Tiago, muito boa reportagem com a produção do Emílio Cerqueira. Então, a gente tem aqui, doutor Kelson, dificuldade de comunicação, alterações de raciocínio, alterações de visão também podem prevalecer no mal de Alzheimer, falhas na memória, que é a principal consequência da doença, alterações de humor e confusão e desorientação. Muito comum, pacientes com Alzheimer, por exemplo, esquecerem onde fica o banheiro, como disse a doutora Glenda, ou sair de casa e se perderem e não conseguirem voltar. Como é que a família deve agir? O mais característico da doença é a queixa da memória. Essa parte de dificuldade de comunicação, de raciocínio, é mais o planejamento, que é mais frontal. Isso vem um pouco depois. E, por fim, as alterações na visão. As famílias, quando percebem isso, os pacientes estão desorientados, eles perderam a noção do que é a casa. Eles não conhecem mais os rostos. Então, as famílias podem utilizar várias estratégias para poder facilitar essa comunicação com as pessoas e o reconhecimento, né? Então, pode colocar, por exemplo, plaquinhas, aqui é o seu banheiro, aqui é o seu quarto, é hora de dormir, é hora de acordar, utilizar de agendas para mostrar a hora de tomar banho, a hora de dormir e sempre explicar ao paciente com amor que realmente ele vai entender. Ele não entende que tem a doença. Exatamente, ele não entende que tem a doença, mas se a gente levar isso com paciência, com cuidado, eles entendem o amor no manejo da doença, né? A ciência já conseguiu evoluir a ponto de saber o que provoca, de fato, o Alzheimer? Sim, a gente já conhece hoje o depósito de proteína beta-amiloide tal, e inclusive, há pouco tempo, um medicamento quase acertou no controle, chamava adaconumab, o nome do remédio. Quase ele reverteu os sintomas da doença de Alzheimer numa população pequena. Numa população maior, não serviu o medicamento. A gente tem aqui, por exemplo, um cérebro normal e um cérebro com Alzheimer. A área do cérebro que é principalmente afetada pela demência, doutor Kelson. Exatamente o que a gente falou. O depósito de proteína tal e amiloide lesa os neurônios e faz com que o cérebro fique mais atrofiado. O hipocampo é essa área aqui, a área da memória. É onde acontece o início da doença. Por isso que no começo há a perda de memória. A evolução da doença, ela depende de quê? Ela depende de várias coisas, questões genéticas e questões ambientais. As questões ambientais, o mau controle do colesterol, o mau controle da glicose, fumar, beber, não fazer atividade física, faz com que a doença evolua mais rápido. Então, o paciente fica mais acometido se não tratar precocemente. A gente falou aí da oficina da memória, fazer exercícios para o cérebro. Exatamente. Faz bem, independente da idade? Faz bem, isso a gente chama de treino cognitivo. A pessoa vai criando estratégias para guardar as informações e evocar essas informações da memória.
memória. E, ao mesmo tempo, a gente percebe outras áreas do cérebro que estão acometidas e trabalha com esse treino de memória. Aqui, nessa figura, parece que assim, o cérebro vai se degenerando e, realmente, é o que acontece com a evolução e com as fases da doença de Alzheimer. E esse tipo de treinamento é preciso ser com uma orientação de profissionais, de médicos, o paciente, ao perceber os primeiros sintomas, ou mesmo antes, não quero ter Alzheimer, só se eu tiver treinamento, mas aí eu vou ter essa condição genética provavelmente, né? Mas com treinamento eu posso diminuir os efeitos da doença? Exato. Sintomas de memória, procura o seu neurologista clínico. Daí o neurologista clínico vai te indicar um exame neuropsicológico, uma reabilitação neuropsicológica, que é feito com psicólogos especializados ou com terapeutas ocupacionais. E as atividades físicas para poder melhorar o fluxo de sangue para o cérebro. Quando a gente joga mais sangue para o cérebro, depois que a gente corre, que a gente malha e faz atividade física, esse sangue lava as proteínas ruins. E isso faz com que a degeneração melhore. Quando a gente trata o colesterol, quando a gente trata o diabetes, quando a gente não fuma, diminui a inflamação. E então, no cérebro, essa redução da inflamação diminui a lesão por essas proteínas anômalas. Bom, falamos sobre a doença de Alzheimer com o médico neurologista Kelson James Almeida, dando uma aula para a gente hoje aqui no Notícia da Manhã, doutor Kelson. Muito obrigada por atender o nosso convite. Muito obrigado, Nádia. Te agradeço demais pelo convite. É sempre um prazer estar aqui. Bom dia.